dessa primeira Câmara. Presentes os conselheiros José Wagner Prachedes, Manuel Pires dos Santos, eu presidindo. Representando o Ministério Público junto a esse tribunal, Procurador de Contas José Roberto Torres Gomes. Algum expediente, comunicação, requerimento? A ata da 10ª sessão foi disponibilizada nos gabinetes. Alguma objeção? Em votação? Pela aprovação. Aprovada a ata. Senhora secretária, para a leitura do texto bíblico. Livro de Jó, capítulo 28. O mistério insondável da sabedoria. A prata tem em suas minas e o ouro o lugar onde é refinado. O ferro é extraído da terra e, ao fundir-se a pedra, dela sai o bronze. O homem põe limite às trevas e explora até o extremo limite as grutas sombrias. Perfura poços, tem em lugares inacessíveis, sem apoio para os pés, balançando suspenso, longe dos homens. A terra que dá o pão por baixo é devorada pelo fogo. Suas pedras são jazidas de safiras e seus torrões contêm pepitas de ouro. A sabedoria, porém, de onde é tirada? Onde está a jazida da inteligência? A sabedoria consiste em temer ao Senhor e a inteligência está em afastar-se do mal. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Então vamos à pauta do dia. Processos a serem relatados pelo conselheiro José Wagner Prachedes. O primeiro deles é o 1824 de 2018, prestação de contas do ordenador da Câmara Municipal de Silvanópolis. Conforme anunciado, versos presentes autos sobre prestação de contas de ordenador de despesa de responsabilidade do senhor Cristiano Rodrigues Santana, gestor da Câmara de Silvanópolis, exercício 2017. O Corpo Especial de Auditores, ele concluiu sua fala manifestando pelo julgamento das contas regulares com ressalvas. O Ministério Público, da mesma forma, pela regularidade das contas com ressalvas. E o voto, ele acompanha as duas casas, tendo em vista que houve superávit financeiro, patrimonial, todos os índices dentro da normalidade. Por esse motivo, acompanha as duas casas pela regularidade com ressalvas e os demais procedimentos de praxe. Está em discussão o voto? Em votação? Com a relatora, senhor presidente. Com a presidente. relatora, aprovado conforme voto. Processo 1899-2018, prestação de contas do ordenador de despesa do Fundo Municipal de Saúde de Dianópolis. Tá. Conforme anunciado, versos presentes autos sobre prestação de contas de ordenador de despesa do senhor Amaury Mendes da Silva, gestor no período de 24/11 a 31/12/2017, e da senhora Sônia Maria Bezerra Toscano de Mendonça, gestor no período de 1/1 a 23/11/2017, do Fundo Municipal de Saúde de Dianópolis, referente a exercício 2017. O Corpo Especial de Auditores concluiu sua fala manifestando pela regularidade com ressalvas. O Ministério Público, da mesma forma. E o voto, ele discorda das duas casas. Primeiro, ele foi revel. Ele não veio aos autos justificar as falhas apontadas no relatório. E pelos cálculos nossos aqui do patronal, também deu um valor de 16,97%, quer dizer, abaixo daquele valor. E o que foi observado pela nossa equipe é que não segregou as informações da remuneração de pessoal e patronal. Porque Dianópolis, eles têm dois regimes, o próprio e o geral, né? Que é
eles recolhem para a Previdência. Então, eles não separaram, mas mesmo assim nossa equipe calculou sobre o valor geral e deu esse percentual. Eu espero que ele venha num possível recurso e faça essa divisão se ele achar que o julgamento foi feito, não foi a contento ou que ele tem razão, mas pelo nosso entendimento aqui, o cálculo aí da patronal ficando 16,97%, eu contrario as duas casas e voto no sentido de julgar irregulares as presentes contas e os demais, aplica multa, né, aos 2 gestores e os demais procedimentos de praxe. Está em discussão o voto. Senhor procurador? O Ministério Público mantém o entendimento já apresentado nos autos. Voto com o relator, senhor presidente. Também voto com o relator, aprovado conforme voto. Processo 2274/2018, prestação de contas de ordenador de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social de Aurora do Tocantins. Conforme anunciado, Aurora, exercício de 2017. O Corpo Especial de Auditores manifestou pelo julgamento irregular das contas, o Ministério Público também pela irregularidade, e eu acompanho aqui as duas casas também pela irregularidade, e o que pegou também foi a questão patronal aqui, 12,22%. Falas iguais. Pela irregularidade. Pela irregularidade. Em discussão. Perfeito. Em votação. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, aprovado conforme voto. Os processos que relato estão disponíveis nas suas telas. O primeiro deles é o processo 1779/2017, que trata da prestação de contas de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis do Tocantins, sendo responsável Adriana Alves Pereira, gestora à época, exercício de 2016. Auditoria e Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalvas. O meu voto acompanha as duas casas, julgando regulares com ressalvas, e fazendo algumas recomendações. É o voto. Põe em discussão. Em votação. Com o relator. Com o relator, senhor presidente. Aprovado conforme voto. O segundo processo é o 2045/2017, do Fundo Municipal de Saúde de Pedro Afonso, sendo responsáveis Debson Galvão Feitosa, gestor de janeiro a abril de 2016, e José Martins de França, de 19 de abril a 31/12/2016, o exercício é o de 2016. Auditoria e Ministério Público manifestam pela irregularidade. No meu voto, eu discordo das duas casas, entendendo que nesta houve superávit financeiro de mais de 500 mil reais e aplicou-se em saúde o equivalente a 15,01%. Apurou-se, no entanto, que o não envio em PDF das leis dos instrumentos orçamentários e o cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$ 61.125 ocasionariam, no entender da Procuradoria e da Auditoria, impropriedades que levariam à irregularidade dessas contas. No entanto, não foi individualizada a responsabilidade, tratando-se de gestão compartilhada. Eu, no entanto, vislumbro que esse não envio do PDF da LDO, do PPA e da LOA constitui uma impropriedade formal nessas contas, mas que pode ser ressalvada. No tocante ao cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$ 61.125, levando-se em consideração que havia disponibilidade financeira no final do exercício para honrar com o valor sem prejuízo do resultado superavitário, eu adoto já entendimento técnico já esposado nessa casa anteriormente
com base fundamentados no Acórdão 1048 de 2018 da jurisprudência do TCU. Desse modo, a única irregularidade que permanece, contudo, não possui reflexos negativos no contexto da gestão e pode constituir ressalvas nas presentes contas, que é o fato do não envio dos instrumentos de planejamento. É o voto que põe em discussão, ouvindo o senhor Procurador-Geral. O Ministério Público mantém o entendimento já apresentado, senhor. Em discussão, em votação. Com a relatora. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado conforme voto. O seguinte processo é o 2182 de 2018, Fundo Municipal de Assistência Social de Muricilândia, do exercício de 2017, sendo responsável a senhora Luísa Maria da Conceição. Auditoria e Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalvas. O meu voto eu divido das duas casas e julgo irregulares, pelos seguintes motivos: não envio de declaração de veracidade de informações exigida no item nas normas do TCE, despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 18.816,37, que representa 6% das despesas empenhadas até 28/2/2018, no valor de R$ 310.145,79. A ausência de informação das providências tomadas referente ao saldo contábil registrado na conta créditos por dano ao patrimônio, o arquivo da conta disponibilidade enviado ao TCE registra saldo maior que o ativo financeiro na fonte específica, em desacordo com a Lei 4.320. Por esses motivos, entendo que essas contas são passíveis de serem julgadas irregulares, com aplicação de multa individual na responsável, senhora Luísa Maria da Conceição, de R$ 1.000, com base no artigo 39, inciso 2 da Lei Orgânica, combinada com 159.2 do Regimento Interno. É o voto que põe em discussão, ouvindo o senhor Procurador. O Ministério Público mantém o parecer já apresentado. Segue em discussão, em votação. Com a relatora. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado conforme voto. Assim temos esgotada a pauta dessa sessão. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Não está disponibilizado para assinar.